reunidos para estudar a palavra de Deus, e eu coloquei, nós vamos estudar sobre o já e o ainda não, e eu vou dar uma ênfase no ainda não, mas eu coloquei aqui o mundo vindouro, seria sobre escatologia, né? Então nós vamos estudar sobre o mundo que está por vir. E antes de nós adentrarmos entre o já e ainda não, nós precisamos entender, eu vou tentar não dar spoiler do que o pastor vai falar domingo que vem, mas alguma coisa, infelizmente eu vou acabar dando spoiler, mas uma coisa que nós precisamos colocar na nossa mente é que ao estudarmos a palavra de Deus, especificamente a escatologia, nós devemos estudá-la porque é um dever, é um preceito de Deus. Então lá em Amós, o texto de Amós 4,12 diz assim: prepara-te, ó Israel, para se encontrares com o seu Deus. E em Colossenses 3,2, Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto. Então nós devemos, no nosso dia a dia, na nossa mente, estar pensando nas coisas lá no alto, nas coisas que estão por vir. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 2 Coríntios 4,17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aqui Paulo escrevendo, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quem está escrevendo essas palavras aqui é o apóstolo Paulo. E nós sabemos que a vida do apóstolo Paulo não foi fácil. Talvez tenha sido mais fácil antes dele encontrar a Cristo. Depois que ele encontrou a Cristo, a vida dele não foi nada fácil. E olha que interessante, versículo 17: porque a nossa leve, no original esse leve, momentânea, ele quer dizer ninharia. Então o apóstolo Paulo está falando de uma coisa assim, é uma ninharia momentânea, tribulação. Tribulação é algo que está sendo comprimido, peso. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o apóstolo Paulo está colocando aqui que se a gente atentar para as coisas que se veem, nós não vamos estar andando segundo a palavra de Deus, porque as coisas que a gente vê, elas passam. Mas nós devemos atentar para as coisas que não se veem, as coisas que são eternas. E isso implica com o nosso desejo por Deus, o nosso desejo por Cristo Jesus e o nosso desejo de dar essa mensagem, levar essa mensagem ao maior número de pessoas. Eu vou estar orando mais uma vez. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por podermos estudar a Tua Palavra, ler. Senhor Deus, tem misericórdia de mim, Senhor Deus. Eu sei, Senhor Deus, as minhas imperfeições, mas eu sei, Senhor Deus, que Tu és Deus, que a Tua Palavra é viva, Senhor Deus, e ela é eficaz, e ela é mais importante do que uma espada de dois gumes. Senhor Deus, venha com o Teu Santo Espírito e toca nos nossos corações, que possamos, Senhor Deus, ser fiéis à Tua Palavra, Senhor. É esse o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós tínhamos colocado no slide anterior, não, deixa eu ver, desse aqui.
Prepara-te, ó Israel, para se encontrares com seu Deus. Isso aqui é lá em Amós 4,12. Isso aqui é importante para nós, porque o povo de Israel, eles tinham isso em mente. Quando vem João Batista, qual que era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós sabemos que em Mateus, céus é usado porque eles tinham muita reverência com a palavra Deus. Então aqui seria o reino de Deus, seria a mesma palavra, mas ele usa céus porque os judeus tinham muito cuidado com blasfêmia. Tanto que os irmãos lembram que Jesus foi acusado de blasfêmia. Então esse cuidado aqui que Mateus tem. Mas qual que é a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Os judeus, eles tinham isso em mente, que eles tinham que se preparar para chegar ao reino. Então eles acreditavam que se todos eles, todos os judeus, se arrependessem e se santificassem, chegava ao reino. Então por isso que João Batista vem preparando o caminho e ele traz essa mensagem de arrependimento. Então as pessoas que chegavam até João Batista, quando ele era batizado, ele estava reconhecendo que ele era pecador e que ele estava esperando esse novo reino. Lá em Lucas 17, 20, vamos abrir lá, Lucas 17. Lucas 17, 20, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Tem algumas Bíblias que trazem dentro de vós, porque a palavra no grego é no meio. Então Jesus está ali, arrodeado dos fariseus, e eles perguntam quando viria o reino. Jesus fala assim: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. Então, antes de nós chegarmos no já ainda não, nós precisamos ter bem firmado isso aqui em nossa mente. O que é o reino de Deus? Sobre o que trata o reino de Deus? E eu coloquei aqui um resumo que seria: o reino de Deus é sobre Jesus Cristo, o nosso Rei e Salvador. O reino de Deus é o resultado da missão de Deus para resgatar e renovar sua criação. É quando Deus, através do Espírito Santo, nos leva a adorá-lo como Senhor. Infelizmente nós perdemos muito o significado dessa palavra Senhor. Essa palavra é ter um Senhor, é ter um Rei. Tem vários textos que tratam sobre isso. Vamos abrir lá em Colossenses capítulo 1. O pastor já leu esse texto semana passada. Colossenses 1, versículo 13. Gostaria que todos os irmãos que trouxeram as Bíblias abrissem. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele quem? Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do Filho, no reino de Jesus. Esse libertou aqui é um resgate. A palavra aqui é resgatou, é tirar. Então tem uma pessoa sequestrada, entra os policiais lá e tiram aquela pessoa. Ele resgata. Ele nos libertou do que? Do império.
Essa palavra império aqui, eles têm o sentido de reino. Nós temos muita dificuldade com o reino de Deus, entender o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele tem esse sentido de domínio. Então, aqui está falando que Ele, Deus, Ele nos resgatou desse domínio que era de Satanás, esse domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Ou seja, Ele pagou o resgate. Quando fala aqui, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, essa palavra aqui, ela tem o sentido de libertar, sendo pago um resgate. Então aqui foi feito alguma coisa, foi feito uma obra. Essa obra foi feita por Cristo Jesus. Versículo 15. Qual que é este? Jesus é a imagem do Deus invisível. Aqui tem muitas pessoas que vão cair do cavalo, porque eles acham que vão encontrar um ser com barba sentado num trono. E aqui é maravilhoso, irmãos, porque literalmente isso me arrepia. É Jesus. A imagem de Deus invisível é Jesus. Aí continua. Versículo 15. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Essa palavra primogênito aqui, Paulo vai fazer um jogo de palavras, porque para o povo da época, o primogênito é o que ganhava herança. Então ele não tem sentido aqui de ser o primeiro, mas aquele que tem a primazia. Os irmãos vão continuar lendo o texto e vão observar isso. Ele tem a primazia, Jesus, de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Infelizmente o nosso tempo é escasso. Nós poderíamos estudar isso aqui, eu acho que passar anos estudando esses versículos, mas o que Paulo está nos frisando aqui é que quando nós cremos em Cristo Jesus, nós fazemos parte desse reino, e quando nós fazemos parte desse reino, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E às vezes as pessoas querem fazer dupla cidadania, ter uma cidadania italiana, às vezes é bom, uma cidadania alemã, uma cidadania. Nós fazemos parte de um outro reino, nós não somos desse mundo. Quando Jesus foi interrogado se ele era rei, ele fala que sim, que ele era rei, mas não era desse mundo. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo em Deus. Muitos povos, os gregos, tinham essa noção, e a cultura oriental também tem, que o Criador, ele fez algumas emanações
Então tem algumas, foi emanado uma energia do Criador, foi emanado, aquilo desfaz tudo isso. Em Cristo Jesus está toda a plenitude. Versículo 20: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aí, quando eu olho para mim, será que eu me encaixo nisso aqui? Será que eu sou santo, sou inculpável, sou irrepreensível? Aí, quando Jesus esteve aqui na terra, lá em Mateus 5, ele se assenta, os discípulos se aproximam dele, o povo está em volta dele, e quero ver exatamente o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? Que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores. Nós devemos reconhecer que nós não somos santos e não somos merecedores de nada, mas é nele, é no sangue dele. Isso é maravilhoso. É no sangue de Cristo Jesus. Então eu, por mim mesmo, não sou santo, sou indesculpável e eu não sou irrepreensível, mas em Cristo Jesus eu já sou santo, eu sou inculpável e eu sou irrepreensível. Eu já sou. Então, em Cristo Jesus, que Paulo está querendo dizer aqui, nós já somos justificados, mas ainda não somos totalmente santos. Nós estamos caminhando em santificação. E esse é um dos grandes motivos que nós devemos estudar a escatologia e estudar ainda não. Nós estamos se preparando para encontrar com o nosso reino. Nós estamos no reino, Jesus já inaugurou esse reino, mas ainda não chegamos lá. Então vamos ao ainda não. Tem alguns teólogos que dizem assim, que eles citam a Segunda Guerra Mundial, até o pastor citou sobre isso, que o dia D seria o já. Então muitos estudiosos dizem assim que quando foi tomado as praias da Normandia, foi definido o fim da guerra, mas não era a vitória, não era o fim ainda da guerra, mas naquele momento foi o início. Como toda ilustração, ele tem algumas falhas. Por quê? Porque quando Cristo Jesus morreu na cruz, ele nos assegurou vida eterna. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ainda dependia de chegarem à vitória. Dependia que os homens continuassem lutando para chegar à vitória. Nós temos assegurado em nós, como nós temos em Jesus, a vida eterna. Deus nos assegura em Cristo Jesus a vida eterna. E se é vida eterna, é igual aquela chama. Tem uma lenda que falava que em tal caverna existia uma chama, um fogo eterno. Aquele fogo não apagava. Mas se de vez em quando aquele fogo apaga, alguém acende. Então não é eterno. Eterno é que não apaga. Então, quando nós temos em Cristo Jesus, a nossa segurança está nele.
Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tendo de bom ânimo, eu venci o mundo. Então é nele que eu venço, é nele. Aí aquele que é nascido de novo, aquele que crê em Cristo Jesus, ele já tem essa segurança, ele já faz parte do reino. Por ele fazer parte do reino, ele sabe que ele não pertence mais a ele mesmo. Então, na Idade Média e na época de Cristo também é assim. Se você tem que ir para um lugar muito distante, vai se mudar de lugar, você consultava o rei, você perguntava para o seu rei. Quanto mais nós, qualquer coisa que nós fazemos, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não temos mais nada, a não ser se nós não formos humildes de espírito. Porque se nós formos humildes de espírito, nós não temos mais nada, nós vamos consultar o nosso rei. Então, pensando no ainda não, que o reino ainda não foi estabelecido, nós devemos evitar especulações, e isso é muito difícil. Como o pastor disse anteriormente, às vezes as pessoas querem satisfazer alguma curiosidade, mas é muito mais que isso. Nós devemos estudar, primeiro porque é um preceito. Nós não podemos ser pegos de surpresa. E segundo, para renovar a nossa santidade, nós devemos nos preparar. Nós não podemos ficar apenas no intelecto, ou estudarmos apenas só para ter um conhecimento da palavra. Eu não vou me deter muito nisso aqui, mas é importante nós entendermos que quando nós estudamos a palavra, existe um termo grego que é exegese. Eu tenho que ficar muito lá para não errar o X ali, mas exegese significa tirar para fora, explicar o texto, explicar a escritura. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós devemos ter esse cuidado de entender o que o texto está dizendo, de explicar o que o texto está dizendo. É com grande receio e temor que eu estou aqui na frente falando com os irmãos, porque a Bíblia traz uma grande advertência para aqueles que trazem a palavra. O pastor sabe muito bem disso, porque nós devemos ser fiéis à palavra. Nós não podemos distorcer a palavra, nós temos que ser fiéis ao que o texto está dizendo. Então nós temos que entender, tirar para fora o que o texto está dizendo ali, e não fazermos, quem diz isso aqui é o pastor já falecido, Sproul, não fazer exegese. Tem muita gente que é ex, é para dentro. Tem gente que coloca as intenções dele dentro do texto. A pessoa está pensando lá em depressão. Eu vou falar uma mensagem sobre depressão. Ele pega um texto que ele acha que é sobre depressão e ele força aquele texto a falar sobre depressão. Então eu não posso colocar o que eu acredito dentro do texto, eu tenho que tirar do texto. Então esse cuidado, quando nós estudarmos o ainda não, nós temos que ter. Temos que ler o contexto e ver do que se trata aquele texto. Lá na nossa Confissão de Fé Batista, diz que a Sagrada Escritura é a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação, de fé e de obediência. Então, o único lugar que nós temos segurança para encontrar o que vai vir no além, o que nos aguarda o futuro, é a Palavra de Deus. Ela é a única que nos traz segurança. E esse pastor Greg, também já falecido, ele diz uma frase, achei bem interessante. Muitos cristãos fazem exegese de jornal, em vez de exegese das Escrituras, a única fonte segura acerca do futuro da humanidade. Então muitas pessoas
Eu falei do perigo de fazer exegese, de pôr o que você acha no texto. E tem um outro perigo de alguns cristãos pegar e começar a ler o jornal. Ler o jornal, ou ver o jornal, ou ver a televisão, e ele começa a fazer a escatologia dele em cima do que ele está vendo no jornal. Então ele vê ali tsunami, é o fim do mundo. Então, lá em 2 Coríntios 5, 7, eu acho que convém nós abrirmos. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e 7. Nós lemos antes o 4,18, eu vou ler o 4,18 e em seguida vou ler o 5,7. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Agora, 2 Coríntios 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, nós como cristãos, nós andamos por fé no que a Escritura diz, e não em visões. Nós não podemos se basear em visões, por exemplo, da volta de Cristo. Visões que vai acontecer tal coisa antes de Cristo voltar. A nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, em tragédias, em mensagem de anjos. Lá em Gálatas, Paulo fala algo que para mim é muito marcante. Paulo fala que se de repente começar a tremer aqui esse lugar que nós estamos, abrir aqui o teto, descer um anjo, e aquele anjo batendo as asas, e ele começar a voar aqui na frente, e esse anjo pousar aqui na frente, nós não devemos dar ouvidos, que seja anátema. Então nós não podemos ter mensagem de anjo. Por quê? Porque nós temos a mensagem. Deus não precisa vamos fazer mais um reforço em cima da palavra, e as pessoas virem e volta mensagem de anjos, sobre tsunamis, sobre legalização do aborto, sobre juiz corrupto, não podemos fazer a leitura dos jornais, das coisas da terra. A nossa leitura é na palavra, é ela que nos traz segurança, é ela que nos aponta para o caminho certo, e nem fazer leitura de coisas de como será o céu. Domingo que vem, provavelmente o pastor vai entrar nesse assunto, mas desculpe decepcionar, espero que não decepcione ninguém, mas nós não vamos transformar em anjos. Aquele negócio de nenezinho morrer e transformar em anjinho, isso não é bíblico. Nós nem teremos auréolas em cima da nossa cabeça, não vamos ter asinhas. Tem umas pessoas que põem umas asinhas, não vamos ter asinha, desculpa os artistas, mas até é meio ridículo. Mas asinha pequenininha que mal consegue carregar o corpo, tocando harpa, sentado em nuvem. Não é isso que a Bíblia fala. E muitas vezes cristãos que falam isso, eles só envergonham a palavra de Deus, só envergonham o Evangelho. Eles só fazem com que as pessoas lá do mundo, o incrédulo, venham a zombar mais a palavra de Deus. Então, felizmente, eu estou tentando ser rápido e ainda bem que eu não tenho relógio, mas o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos diz sobre o futuro do reino? Lá em Mateus 7, 21 a 23, eu não ia abrir, mas vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, 21 e 23. 21 a 23.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso aqui é terrível, irmãos. Muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Jesus vai responder: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. No versículo 21, não está aqui no texto, mas Jesus fala assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Lá em João 6, eu gosto muito do capítulo de João 6. João 6. É, 39. Olha que maravilhoso. E a vontade de quem me enviou, quer dizer, a vontade de Deus. Ele acabou de falar lá em Mateus, acabamos de ler, que é aquele que faz a vontade de Deus. E esse texto não está aqui no slide. Mateus 6:30 João 6:39. E a vontade de quem me enviou é esta. 2 pontos: que nenhum eu perca de todos os que me deu, mas pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, Jesus vai repetir isso para enfatizar bem: a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em Cristo Jesus já tem a vida eterna, e Deus vai ressuscitar no último dia, e é Ele que traz segurança. E se Ele fala na sua palavra isso, quem sou eu para duvidar? É a palavra. Se Ele fez a promessa, Ele vai ter que cumprir a promessa, não sou eu, é Ele que fez. Então eu descanso na promessa dele. Então por isso que a fé, ela é passiva. Mas como nós não chegamos no reino, eu vou trabalhar para o meu rei. Então eu passo a fazer obras, não para alcançar, mas porque eu fui alcançado. Lá em Mateus 8:11, não vamos ler o texto, diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Aqui, vamos abrir Mateus 8:11. 8:11. Para os judeus, essa mensagem aqui, para esses judeus aqui, não foi uma mensagem muito boa, porque diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando que esse aspecto desse reino, ele é universal. Ele não vai ser específico apenas para o judeu, mas ele vai ser para o judeu que crê. Aquele judeu que crê, ele vai sentar junto na mesa com os gentios. Lá em 1 Coríntios 6, 9 a 11, esse não vamos ler? Esse vamos ler. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Primeira carta de Coríntios 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos
não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses vão herdar o reino de Deus. Aí o bicho pega. Versículo 11: mas tais fosses alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então é por causa de Cristo Jesus nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e que nós deveríamos estar mortos, que nós não deveríamos herdar esse reino, mas por causa de Cristo Jesus nós herdamos esse reino. Mateus 25, 31. Mateus versículo 25, capítulo 25, versículo 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então aqui está falando do reino que virá, no ainda não. Quando Jesus vier novamente, ele vai vir em toda a sua majestade, com os anjos. Em Lucas 13, 28, temos um texto parecido daquele de Mateus que nós lemos anteriormente. Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, no Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Então aqui está falando que o reino de Deus ele vai abranger a todos os que creem. Aqui nesse texto Jesus está falando para aqueles fariseus que não criam nele, e eles certamente vão ficar decepcionados quando eles veem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas reunidos na mesa, e os gentios também juntos, e eu junto ali na mesa. Isso aqui é maravilhoso, porque Pedro fala que nós não éramos povo, e agora em Cristo Jesus nós somos povo, nós fazemos parte desse reino. Ainda não chegamos lá, mas nós já fazemos parte desse reino. Eu tenho uma tabela aqui, por ela ser longa, eu vou estar lendo. Ele é um gráfico da escatologia futura do livro do Frank Ferreira. Ali não saiu com cores, aqui está com cores, não sei porquê não, mas aqui é um lado, é o já, e aqui é o ainda não. Então hoje os cristãos estão sendo santificados, e ainda não, mas eles serão plenamente santificados. São mortais e morrerão. Então nós somos mortais e nós vamos morrer, mas seremos transformados, tendo todo ser glorificado.
Hoje nós promovemos a expansão do reino em todas as áreas: família, igreja, Estado, sociedade, visando a transformação para o reino, porque nós vivemos para o nosso reino. Então nós expandimos com nossas vidas esse reino, seja na família, vendo de uma maneira que o nosso rei quer que nós vivamos, seja na igreja, seja no Estado. E aqui, infelizmente, com tantos políticos se dizendo cristãos sendo presos, alguma coisa está errada. Será que ele faz e vive para o seu rei? Será que ele vive para o reino? Para a sociedade, visando a transformação para outra coisa importante que nós devemos entender é que o reino de Deus, ele é muito mais amplo do que a igreja local. Quando uma pessoa crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele faz parte do reino. E gostaria de salientar que os batistas foram o primeiro povo que se tem notícia a deixar isso bem claro, que aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele faz parte desse reino, ele adentra dentro desse reino. Aí, por consequência, ele vai querer ser batizado e ele vai querer participar das ordenanças. Então, hoje nós promovemos a expansão do reino e verão a realização plena dos alvos da aliança da igreja do reino de maneira absoluta. O rei reina. A nova terra é a esfera do reino e os redimidos serão os únicos cidadãos. Já reinam com Jesus sobre a terra, irão reinar com o Deus Trino na terra, que é a esfera do reino. A igreja de Jesus Cristo é o novo Israel, composta por judeus e gentios. A igreja se torna universal através da pregação da mensagem do reino. Essa é a igreja de Jesus. A igreja verdadeira de Jesus não tem acepção de pessoas, seja por raça, por pele, cor de pele, casta, não tem acepção de pessoas. Essa mensagem ela é universal. Os sacramentos, ou seja, as ordenanças, são realizados na igreja. O batismo e a ceia, simbolizando o morrer para Cristo e o viver para Cristo, morrer para o mundo e viver para Cristo. Então, quando a pessoa é batizado, é o simbolismo que ele morreu para este mundo. Agora ele faz parte de um outro reino. Mas isso é visível, é um símbolo para a igreja, essa ordenança. Nós participamos da ceia, nós comemos na mesa esperando a volta do rei. E a igreja de Jesus atingirá, ainda não, seus plenos propósitos no retorno dele. Todos se tornarão igreja. Não existe templo físico. A nova Jerusalém, todos os eleitos são trazidos da igreja. A plena realidade dos símbolos e selos da aliança. Lá embaixo, os cristãos já possuem vida eterna. Não porque nós temos, isso que é importante frisar, não porque nós somos alguém ou somos mais inteligentes, não porque nós temos capacidade de ver aqui na palavra, não, porque o Espírito Santo nos tocou e nós cremos, e nós descansamos. No ainda não desfrutarão em plenitude a vida eterna. O já no estado intermediário e ainda não no estado final. Então, o cristão tem seu corpo separado da alma pela morte. Então, quando o cristão morre, hoje em dia, ele tem a sua alma separada da morte, mas ele será ressuscitado e seu corpo se juntará à sua alma novamente. No já, o cristão fisicamente volta ao pó, refletindo a dor do pecado. No ainda não, ele é ressuscitado,
ou seja, ele é transformado, refletindo a glória. A palavra ressurreição, ela se perde muito quando nós traduzimos, porque ele tem esse sentido de transformação. Não é como uma pessoa que parou o coração e foi quem lá e usou um desfibrilador e ele volta. Ele vai ser transformado. Hoje, separado do seu corpo, o cristão clama no céu pela consumação. Aqui já é um spoiler já do domingo que vem. Então, quando o cristão morre, ele está lá no céu, ele vai estar lá com Cristo, e ele vai dar consciente, e ele vai clamar para que o ainda não chegue. Quando chegar o ainda não, o cristão se regozija na vitória final da consumação do século. No já separado de seu corpo, isso. O cristão ressuscitado reina com Deus, trino na nova terra. E sobre o incrédulo, já os incrédulos são chamados pelo Evangelho para o arrependimento e fé. E no ainda não, no estado final, os incrédulos estarão debaixo da ira pela rejeição do Evangelho, pela continuação em seus pecados. Então, o que o estudo do ainda não, ele deve, e eu quero frisar bem isso, nós temos que sair daqui com isso bem claro na nossa mente, que nós devemos estar seguros em Cristo Jesus. Nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, entregarmos a nossa vida a Ele e nos preparar para encontrar com Ele, que é o nosso Rei. As aplicações. O evangelismo é motivado pela expansão do reino e na expectativa da consumação deste. Então, isso tem que estar na nossa mente. O evangelismo, ele é motivado pela expansão do reino. As boas obras são sinais do reino para os quais nós fomos criados. Nós já vimos isso. Os membros do reino são servos de Cristo por toda a vida. O já e o ainda não são instrumentos para compreendermos o sofrimento nesse mundo. Que aquele texto de Paulo, ele é bem claro sobre isso. Todo o sofrimento desse mundo, ele é fichinha. Ele é, puxa, esse sofrimento perto da glória que está por vir, ele deve estar isso bem claro na nossa mente. Nós estamos na igreja não por causa de uma filosofia, mas porque nós vamos encontrar com o nosso Rei, e isso é fato, isso é real. Paulo fala assim que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Não vale de nada. Não vale de nada assim. Para o mundo eles acham assim: puxa, que legal, você é cristão, então você é uma boa pessoa. Paulo fala que isso não vale de nada se Cristo não ressuscitou. Se nós não tivermos fé na volta de Cristo, isso não é nada. O Senhor não destruirá a sua criação, mas a purificará do pecado e a aperfeiçoará. Quantas e quanta bobagem nós ouvimos, muito, infelizmente, algumas igrejas se dizem mais conservadoras, sobre o céu. A Bíblia fala em novos céus e nova terra. Então nós vamos ter um corpo glorificado. E a Bíblia nos diz que nós não sabemos todas as coisas. Tem muita coisa que eu gostaria de saber e eu não sei. Mas a Bíblia diz que nós vamos ter um novo corpo e nós vamos nos reconhecer nesse corpo. E que Jesus foi o primeiro. E Jesus foi ressuscitado em corpo, mas um corpo glorificado. O já nos mostra a vitória de Jesus na cruz, e ainda não nos dá a expectativa do retorno do Messias. Então, que nós possamos, como igreja, vivermos com essa expectativa,
e nos encontrarmos com o nosso Rei, que desejemos falar com nossos vizinhos sobre o reino, ter essa visão clara na nossa mente. Jesus Cristo, ele veio, e eu gosto muito desse simbolismo, que quando Jesus nasce, eles entregam 3 presentes: o ouro, o incenso e a mirra. Eu gosto muito do que simboliza isso. O ouro tem simbolismo de realeza, de rei, e a mirra, ele era um perfume que era derramado, então ele simboliza a mensagem que é nos trazida do profeta, e o incenso é a oração, é a intercessão. Então no Antigo Testamento era a figura do profeta, do sacerdote, que levava a mensagem do povo até Deus. Então Jesus, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso profeta e é o nosso rei. E para nós que vivemos há muito tempo num país que nós não temos rei, isso é muito difícil. Nós aprendemos a torcer o nariz para rei, mas nós devemos ter um rei, e nós devemos ter ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Não apenas aceitar ele como Salvador, como muitos fazem, mas ele tem que ser o nosso Senhor, o nosso Rei. Nós devemos consultar o nosso Rei. Lá na região que eu moro, isso me marcou bastante. Vieram alguns alemães, isso há muito tempo atrás, na época de Dom Pedro II, morar na nossa região, e quem administrava ali era o tal de Jesuíno Marcondes. E Jesuíno Marcondes, ele dá um terreno muito ruim para esses alemães morarem. É a região do quero-quero, tem bastante pedra. E Dom Pedro II, ele esteve visitando ali, e ele passa por Palmeira, e ele posa na casa de Jesuíno Marcondes, e diz que quando Dom Pedro II ficou sabendo que esse lugar não era um lugar muito propício a plantar, é um lugar difícil, diz que Dom Pedro II ficou extremamente constrangido, porque era o nome dele que estava em jogo. Ele era o imperador do Brasil na época. Então aquilo constrangeu ele tanto que ele disse que ele não teve coragem de dar o título para Jesuíno. Então ele deu o título para a mãe de Jesuíno. Então por isso que é para Querubina Marcondes de Sá, e não diretamente para ele foi indireto, porque aquilo constrangeu grandemente. Então isso me marca, porque eu penso assim, eu não quero constranger o meu rei. Nós devemos viver dessa maneira. É muito complicado hoje em dia, porque muitas pessoas não sabem ler, e as que sabem às vezes distorcem a escritura. Que nós possamos fazer uma exegese bem clara da Bíblia, não uma exegese, mas uma exegese. Nós possamos ler e ver na Bíblia os preceitos que Deus quer que a gente siga. Os preceitos são as vontades de Deus bem claras. Deus fala que nós devemos viver em santificação. Ele fala que tem pessoas que pensam assim: vou comprar um carro, daí ele olha para Deus se aquele carro o carro vai ser vermelho, vai ser tal modelo. A oração deve ser: eu vou santificar a Deus com esse carro, eu quero me mudar de cidade, eu vou santificar a Deus nessa outra cidade. Isso é claro na Escritura. Esse deve ser o nosso desejo, de não constranger o nosso Deus. Amém?